Olá pessoal, graça e paz de Jesus. Gostaria de iniciar esse tempo com uma oração. A partir desse vídeo, todos os vídeos que eu vou estar criando para o canal, eu vou estar orando debaixo de um entendimento que aquilo que eu tenho procurado fazer para a glória de Deus, e eu quero fazer isso da melhor maneira possível. E eu desejo mesmo que os vídeos que daqui por diante que eu vá gravar, eu desejo que alcance as pessoas. Então, isso que eu tenho feito com muito amor e carinho para Deus, com a intenção de abençoar a vida de todo aquele que porventura venha ver um vídeo. Eu desejo estar orando, eu desejo estar consagrando a Deus, para que Deus possa abençoar, para que de alguma maneira Deus possa estar falando ao coração das pessoas. Para quem não me conhece, meu nome é Josemar Santos. Eu não sou pastor, não sou apóstolo, sou apenas um discípulo de Cristo. Exerço dentro da minha igreja local um ministério de adoração, de louvor, e nas oportunidades que tenho procurado ministrar a palavra, e esse tem sido o prazer da minha vida, poder servir a Deus com os meus dons. Já faz algum tempo que eu criei este canal, porque eu desejo realmente compartilhar aquilo que Deus tem feito na minha vida, aquilo que Deus fala comigo e tem feito tão bem para mim. E eu não quero guardar as bênçãos de Deus somente para mim, mas eu desejo compartilhar. Então, se você está conhecendo o canal hoje, se você está tendo contato agora com esse primeiro vídeo do canal, né, no caso, o seu primeiro vídeo aqui no canal Edifix, eu gostaria de pedir que você pudesse se inscrever, que você pudesse deixar o seu like nesse vídeo, compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam ser abençoadas. Eu desejo e tenho orado a Deus para que esse canal cresça, para que esse canal seja um canal que traga esperança para as pessoas. Eu tenho procurado aqui no canal produzir alguns conteúdos bem simples, alguns conteúdos práticos. Eu ainda estou aprendendo a fazer muita coisa, mas com a graça de Deus, em pouquinho a gente vai melhorando. E com o apoio de vocês, então, se torna bem mais fácil este caminho e esse trabalho que eu tenho procurado fazer aqui no canal. Conforme eu disse para vocês, meu único desejo é poder edificar, é poder compartilhar com você aquilo que Deus tem compartilhado comigo. Então, gostaria de estar orando nesse momento para a gente compartilhar um pouquinho daquilo que a palavra de Deus ministra e fala às nossas vidas. Pai, no nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar gravando mais esse vídeo. E eu oro, Deus, para que cada pessoa que venha ver esse vídeo, para que cada pessoa que venha receber essa mensagem, ela possa ser edificada, ela possa ser abençoada, ela possa ser fortalecida na sua fé. Pai, que o Senhor abençoe esse vídeo e que ele possa ser entregue a todo aquele que o Senhor desejar compartilhar esta mensagem. Pai, abençoe as nossas vidas, fala conosco através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, hoje eu gostaria de falar a respeito de um assunto. Na verdade, é uma pergunta que eu gostaria de estar respondendo, porque eventualmente na nossa vida, por aquilo que a gente passa, aquilo que a gente vive no nosso dia a dia, normalmente a gente faz algumas perguntas, né? A gente vai atrás de respostas. E a pergunta que eu me fiz nesses dias é possível, mesmo em meio às dificuldades da vida, dormir em paz à noite? Né? Eu sei
que a nossa condição humana, diante de algo difícil que aconteceu, de uma situação ruim que veio ao nosso dia, e a gente não conseguiu resolver imediatamente, a nossa condição humana, ela tende a se desesperar, ela tende a ficar aflita, em agonia, né? A gente fica ansioso para que aquilo se resolva. E normalmente tem muitas pessoas, e eu já fui uma dessas pessoas, que por conta das preocupações da vida, não consegui ter uma boa noite de sono, ou não consegui dormir bem. E talvez esse vídeo está chegando a essas pessoas também, que nesse exato momento estão passando por alguma dificuldade, que não tem, e por conta disso não tem conseguido dormir à noite, não tem conseguido descansar à noite. E a pergunta que eu me fiz é: mesmo em meio às dificuldades da vida, os problemas, as preocupações, as coisas que a gente tem que fazer no próximo dia, coisas que nós não conseguimos resolver no dia de hoje, será que a gente consegue ter uma boa noite de sono? Será que a gente consegue descansar? E quando a gente vai para a Bíblia, para a palavra de Deus, a gente encontra algumas coisas e algumas verdades bíblicas dizendo: sim, é possível. Se a gente descansar em Deus, é possível, mesmo em meio às dificuldades da vida, ter uma boa noite de sono. Olha só, o primeiro texto que eu encontrei, Salmo de número 4, versículo 8, um salmo de Davi, está escrito: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Diz os estudiosos da Bíblia que quando Davi ele escreveu esse salmo, possivelmente ele estava fugindo do seu filho Absalão, que estava usurpando o trono de Davi. Houve ali toda uma conspiração e Davi teve que fugir para não morrer. E este salmo, no seu início, ele fala, Davi fala, dos seus inimigos que faziam calúnia com ele, e vendo a vida de Davi desde o início não foi uma vida tranquila. A gente lembra que mesmo antes dele ser rei, ele vivia ali sendo rejeitado pelos irmãos na casa do seu pai. A gente vê que quando Davi ele vai enfrentar Golias, ninguém apoiava ele, pelo contrário, ridicularizavam ele. E quando ele assume o trono de Davi, todos os dias da vida de Davi foram dias de dificuldade, de pessoas levantando calúnias, mentiras contra Davi, atentando contra a vida de Davi. Havia sempre uma constante conspiração contra Davi, e ele não teve dias tranquilos, Todos os dias de Davi foram dias de dificuldade, de lutas, e normalmente alguns desses dias foram derivados das próprias escolhas de Davi. Mas mesmo Davi passando por tudo isso, ele declara no Salmo de número 4, verso 8, esta verdade, dizendo que em paz ele deitava toda a noite, porque só o Senhor podia fazer com que ele descansasse em segurança. E essa aqui, para nós, ela é uma verdade, meus queridos, porque quando a gente coloca a nossa confiança em Deus, a gente sabe que Deus trabalha por nós, a gente sabe que Deus cuida de nós. A vida que a gente vive tem muitas coisas que estão fora do nosso controle, a gente não consegue controlar. Então a única coisa que a gente pode fazer é descansar em Deus e confiar que Deus fará o melhor para as nossas vidas. E Davi, toda noite, mesmo em meio às lutas e dificuldades, ele deitava e descansava, dormia, porque ele tinha confiança que Deus cuidaria da vida dele, que Deus o ajudaria a resolver os problemas e as dificuldades da sua vida. E se Deus imediatamente não resolvesse, Deus daria paz, Deus daria graça para que ele suportasse. E também é assim com a nossa vida, Tem muitas coisas, meus amados irmãos, que a gente pode correr atrás, a gente pode batalhar, mas chega um momento que elas saem do nosso controle e a gente não pode fazer nada a não ser descansar em Deus. E essa deve sempre ser a nossa primeira opção.
independente daquilo que aconteça na nossa vida, né, que a gente descanse em Deus. Então, se a gente for para Deus, colocar a nossa vida diante de Deus, pedir a Deus, Ele nos abençoará e a gente então poderá descansar bem à noite. Eu sei que a ansiedade, as pessoas que sofrem disso, né, é uma agonia, é um desejo que uma dificuldade se resolva, a gente não consegue esperar e a gente às vezes acaba tendo até algumas coisas que acontecem no nosso corpo físico por conta de muita ansiedade. Então, se você está passando por uma dificuldade e isso tem te colocado em agonia, em aflição, descanse em Deus. Coloque essa situação diante de Deus e Ele vai ajudar você. Olha só o que diz o Salmo de número 127, verso 2, também falando a respeito dessa questão do descansar em Deus. Está escrito: será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor, olha só, o Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Então aqui também está falando de correr constantemente atrás das coisas, se esforçar, desejar tanto algo, se agoniar, estar em aflição por conquistar algo. Então, às vezes, conforme eu disse a vocês, quando as coisas saem do nosso controle, o que nós precisamos fazer é descansar em Deus e confiar nessa palavra que diz que o Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Então, descanse em Deus, né? Às vezes a gente corre atrás das coisas para resolver as dificuldades da vida, para solucionar os problemas da vida, e a gente não descansa em Deus. A gente se esforça, a gente dá o nosso melhor para resolver, mas às vezes, para aquele momento, Deus está querendo que a gente descanse. Deus está querendo que a gente descanse nele. Deus está querendo fazer com que a gente experimente da sua graça, mesmo em meio à dificuldade. Então, sob essa palavra, eu convido a você que você possa descansar em Deus e Ele dará o sono a você à noite. Mais um versículo da palavra de Deus para a gente concluir esse vídeo. A primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versos 6 e 7, está escrito: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Olha só, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui, que nós que somos filhos de Deus, que caminhamos com Deus, nós podemos confiar nele e lançar toda a nossa ansiedade, toda a nossa angústia, toda a nossa aflição diante de Deus e confiar na bondade e na graça de Deus. Por quê? Porque Ele, como nosso Pai, Ele tem cuidado das nossas vidas. Meus amados irmãos, os nossos olhos não contemplam todos os livramentos, todas as vezes que Deus nos protege, todas as vezes que Deus nos guarda. Os nossos olhos não conseguem contemplar isso, mas durante todo o dia, durante todo momento, nós estando com Deus, Ele vai nos guardar, Ele vai nos proteger. Eu tenho a plena convicção que tem muita coisa que não acontece na minha vida, de coisas ruins, porque a mão de Deus me guarda, porque Deus está comigo. E também é assim com você, quando você coloca a sua confiança no Pai, em Deus. Então, conforme diz essa palavra, lance sobre Deus aquela preocupação que tem tirado o seu sono, aquela preocupação que tem impedido você de descansar à noite e levantar renovado pela manhã para lutar mais uma vez. Então, tem coisas que fogem ao nosso controle. E a melhor coisa que nós podemos fazer nesses momentos e nessas circunstâncias é descansar em Deus. É pedir que Deus nos dê a força durante o nosso sono. Aliás, todas as vezes que nós deitamos, Deus, conforme diz a palavra, nos dá aquilo que nós vamos precisar para o dia de amanhã. E talvez a sua dificuldade não seja resolvida nesse dia.
mas pode ser resolvida no dia que virá. A palavra do Senhor também diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Algum tempo atrás eu tive o entendimento dessa verdade. Às vezes, nós sofremos, e é momento de noite para nós, até quando a gente ainda não conseguiu compreender o porquê nós estamos passando por aquela situação ou dificuldade. Quando você entende o propósito da dificuldade, do porquê você está passando por aquilo, a alegria vem pela manhã e você sabe, Deus fará tudo belo ao seu tempo. Deus fará tudo belo no momento certo. A palavra de Deus diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo ele vos exaltará. Ou seja, ele trará resposta. Então, derrame a sua confiança diante de Deus. Talvez nesse momento que você está passando seja um momento de noite, porque até agora você ainda não entendeu o propósito. Mas descanse em Deus e Ele vai abençoar a sua vida. Em nome de Jesus, um forte abraço e que esse vídeo possa ter edificado você para a glória de Cristo. Até o próximo vídeo.